o ECA é menor. Além de a lei ser menor, né, para nós, da área da educação, e são artigos específicos para o nosso concurso. Ok? Bom, nós vamos falar agora sobre o Conselho Tutelar. Que órgão tão importante é esse que está vinculado à escola também, né? Porque lembra lá, os casos de maus tratos tem que encaminhar para o Conselho Tutelar. Os casos de faltas injustificadas e evasão escolar também, quando esgotar os recursos. Os casos de elevados níveis de repetência também é encaminhado para o Conselho Tutelar. Então, que órgão é esse, Conselho Tutelar? Ele é um órgão que vem protegendo os direitos da criança e do adolescente. Então, ele protege o que o ECA determina, o que a lei determina, ok? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente. Primeira coisa, permanente. Significa que permanente, que permanece, que ninguém pode tirar, tá? Então, todo município, gente, tem que ter pelo menos um conselho tutelar. Cada município tem o seu, tá? Aqui em Guarulhos, por exemplo, são, se eu não me engano, 5 ou 6 conselhos tutelares. Por quê, gente? Tudo depende do número de habitantes daquele município. Quanto mais habitantes, mais conselhos tem que ter no município. Ele não é estadual, ele é municipal. Então, cada município tem que ter o seu, tá? Algo que aconteça em Arujá, o Conselho Tutelar de Guarulhos não pode resolver. Tem que ser cada conselho resolver a sua área, né? Então, ele é permanente. Não importa quem sai ou entre do poder público, é obrigatório ter um conselho tutelar, tá? E autônomo. Autônomo de autonomia, porque o Conselho Tutelar tem algumas autonomias. Por exemplo, ele tem autonomia de visitar a família, ele tem autonomia de conversar com o aluno, de conversar com o professor, no caso, com os pais. Ele tem autonomia de encaminhar o caso ao juiz da vara da infância e da juventude, por isso que ele é um órgão permanente, que permanece, e autônomo de executar algumas ações, ok? Porém, olha a palavra-chave aí, não jurisdicional. Isso significa o quê? Que ele não é juiz. Não podemos confundir o Conselho Tutelar, que é um órgão que vai ajudar, né? Zelando pelos direitos da criança e do adolescente, não podemos confundir com o juiz. Só quem dá uma sentença, só quem bate o martelo e resolve se a pessoa vai perder a guarda daquela criança, enfim, é o juiz da vara da infância e da juventude, tá? Não é o Conselho Tutelar que bate o martelo e fala, perdeu a guarda, não. O conselho, ele vai encaminhar os casos, tá? E é o juiz que vai decidir o que fazer, tudo bem? Depois, no 132. Aí eu não gosto de ler, eu prefiro explicar, fica melhor. Ó, vamos lá. Eu já falei que cada município tem o seu, tem lugares que tem mais de um conselho, certo? E como que é feita a seleção para trabalhar nesse conselho? Não é concurso, é processo seletivo de 4 em 4 anos, tá? Então tem as pessoas lá, os candidatos, e de 4 em 4 anos renova, ou se a população votar no mesmo que já estava, a pessoa pode continuar, ok? Mas, por que a gente não vê muito? Porque não é uma eleição como as outras. O Conselho Tutelar não é obrigatório ir votar, né? Então, é um órgão tão importante, se você, né, pessoal, soubesse quanto é importante, a função de um conselheiro do município é muito importante. Porém, como não é obrigatório o voto, então algumas pessoas vão votar no dia, outras não. Mas, enfim, o artigo 132 fala, cada conselho tem que ter 5 membros, tá? 5 pessoas trabalhando aí. Não pode ter parentescos no mesmo lugar que trabalha, tá? Enfim. E depois, em continuidade, no artigo 133,
que vai falar quem pode ser conselheiro, tá? Para participar do processo seletivo de 4 em 4 anos. Reconhecida idoneidade moral, então eles vão pedir lá para vocês entregarem, por exemplo, como que fala quando vai checar um nome? Esqueci agora, gente. Atestado de antecedente, tá? Eles pedem atestado de antecedente, um monte de documento aí para provar que você não está devendo nada para a justiça, etc, tá? Também pode ser conselheiro acima de 21 anos. Então, tem uma pegadinha de concurso. Para ser conselheiro, pode ter 18 anos, porque 18 já é maior, né? Não. Para ser conselheiro, não pode com 18, só a partir dos 21. Então, é uma pegadinha de concurso essa daí. E residir no município. Então, por exemplo, eu quero ser candidata do Conselho Tutelar de Arujá, só que eu moro em Guarulhos. Posso? Não. Você tem que provar um tempo mínimo que você mora naquele município para você se candidatar no processo seletivo de conselheiro escolar, ok? Vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, tô voltando. Apertei sem querer. Aqui. O 134 vai falar o que eu já havia falado, dos direitos aí previdenciários, tudo bonitinho, tá? Então, a lei municipal ou distrital disporá sobre o local de horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito a. Então, assim, o aprendiz, né, acho que eu falei uma besteira antes aí, né? Estou falando do aprendiz. Não estou falando de aprendiz, não. Estou falando de conselho tutelar. Fiquei na cabeça com a palavra aprendiz. Agora a gente está falando do conselho tutelar. Então, assim, o conselheiro, não o aprendiz, o conselheiro, ele é um cargo que existe e quem paga esse conselheiro é a prefeitura, é o município que paga, tá? E ele é como se fosse um trabalho registrado. Por quê? O conselheiro, ele tem direito à previdência, às férias, licença maternidade, licença paternidade, a gratificação natalina, ou seja, o conselheiro, apesar de não ser concurso, né, ele enquanto ele estiver no mandato dele de 4 anos, ele tem todos esses direitos. Ele vai receber, não é de graça, um dia já foi, em que o conselheiro era apenas, como que eu vou dizer, faz tempo isso já, voluntário, né, digamos assim. Mas hoje não, faz muitos anos já que o conselheiro tem um salário por mês para trabalhar, né? Trabalho em escala, etc e tal. Parágrafo único, constará da Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho e a remuneração e formação continuada dos conselheiros. Então, enquanto eles estão como conselheiros, eles vão ficar recebendo um salário e vão ter a formação na área, né? Porque muitos às vezes entram como conselheiro, mas não sabem nem o que é para fazer, né? Então, a primeira coisa de um conselheiro, gente, é saber de cor e salteado o ECA. Não só o ECA, ele tem que entender um pouco da Constituição, um pouco da LB, mas principalmente o conselheiro tem que saber tudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele vai estar trabalhando diretamente com isso, tá? O que pode, o que não pode, enfim. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção da idoneidade moral. Então, exercício efetivo da função constituirá um serviço público, ou seja, o conselheiro, ele é considerado um servidor público. Apesar de não ter prestado um concurso público, ele é um servidor público, ok? Mas não como um concursado, ok? Só ver um negócio aqui, gente. Tá. A gente vai parar aqui, né? Vamos dar a nossa paradinha aí dos 10 minutinhos, ok? 10 minutinhos. Beber uma água,
tomar um café. Eu preciso tomar café para acordar. Eu tô com uma cara de sono. As olheiras que eu tô hoje. Tô precisando dormir, né? Tô virando a noite fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não tô dormindo. Então, gente, a gente vai 10 minutinhos pro café para tomar um café, ir ao banheiro, beber uma água. 10 minutinhos eu tô voltando, ok? Vamos lá. A minha gravação não pode parar, porque senão fica cortada, tá? Então, vocês podem ir, eu vou sair também, e na volta a gente continua aqui no artigo 136. Tudo bem? 10 minutinhos. Fernanda. Oi? Oi? Muito obrigado de você estar aí, porque eu lutei muito para poder ver essa rádio, falar com você, então, está sendo maravilhoso. Obrigado, meu Eu amor. acompanho você há muito tempo. Sério, quem é que tá falando? Muito obrigado. Qual que é seu nome? É Carla. Carla. Eu lembro de desde o começo, bem antes da pandemia, que você estava fazendo o seu grupo pago e eu não conseguia pagar. E mesmo assim eu dava um jeito e eu via você. Ai, que linda! Muito obrigado. Deus abençoe, meu amor. Nossa, eu fico emocionada. Deixa eu tomar um café, senão eu vou começar a chorar aqui, mas eu fico feliz. O que eu faço, Carla, e para todos que estão ouvindo? Gente, eu sou muito grata por esse trabalho, porque assim, é gratificante quando vocês conseguem passar no concurso, quando vocês assumem, é uma felicidade. Né? Quando vê o nome de vocês lá no Diário Oficial, é muito gratificante. Então, assim, eu gosto muito e não vou sair dessa área, não, porque eu amo. Eu amo mais do que tudo, assim, profissionalmente falando. Não podia você não podia fazer união melhor do que com o Colonato. Muito obrigado para vocês dois. Ah, tá bom. Eu nem vou comentar sobre isso, que eu não posso falar sobre política aqui, não. Tá bom? Mas eu entendi. Obrigada, tá bom? Vamos lá, vamos tomar o nosso cafezinho. Beijo. Tá bom, beijo. Aonde que fica? Fica no grupo mesmo? Boa noite.
não vi a hora que parou. Acho que deu 10 minutinhos. Pessoal, já estou de volta. Deixa eu ver aqui se todo mundo está de volta. Oi, Pro, depois você responde o zap. Ah, tá, respondo. Pode deixar. Obrigada. Nada. Vamos voltar, galerinha? Será que todo mundo voltou aí? Não consigo ver vocês. Estou voltando. Será que todo mundo voltou? Vamos lá, pessoal, voltando. Alguém responde aí se já deu 10 minutinhos. Eu não vi a hora que parou, acho que foi 20h42. Vamos lá? Vamos voltar aí? Bora. Bora. Vamos. Bora. Ok. Vamos voltar aí, então. Capítulo 2 das atribuições do conselho. Então, quais as funções? O conselho é responsável pelo quê, né? Vamos lá. E assim, nessa daí, cai, em concurso cai. E eu vou falar algumas que mais caem também, tá? Então, são atribuições do conselho. 1. Atender crianças e adolescentes, né? Se eles zelam pelos direitos da criança e do adolescente, então atender. Vejam os verbos, tá, gente? Se atentem nos verbos nessas atribuições. Então, vejam, atender, promover, encaminhar, providenciar, expedir, requisitar, assessorar, tá? Só verbos bons aí no caso, vai. Atender as crianças e adolescentes. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, tá? Então, o conselho tem uma dessas atribuições de chamar os pais para conversar o que está acontecendo na família, né? De fazer a visita aos pais, explicando, né, sobre o ECA para eles, ok? Então, é uma das funções do conselho tutelar, né, dos conselheiros aí. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Então, assim, uma das funções do conselho, quando uma família chega e pede ajuda, por exemplo, olha, está difícil conseguir, uma vaga. A pessoa pode comparecer no conselho e o conselho pode requisitar um serviço. A família está em necessidade, precisando de uma cesta básica. Aí o conselho faz lá uma cartinha, faz um requerimento e encaminha a pessoa para o serviço social para que ela consiga a cesta básica por mês, né? Enfim, então, uma das funções do conselho é fazer as requisições, não decidir nada, né? Porque não é juiz, mas vai fazer aquelas intermediações para ajudar as famílias, ok? Em todas as áreas. Okay. Letra B. Representar junto à autoridade judiciária. Então, quem é a autoridade judiciária? O juiz da vara da infância e da juventude é uma autoridade judiciária, juiz, ok? Então, ele vai representar a família, ele vai representar o aluno, o pai, a mãe, o educando, a criança, o adolescente, ele vai representar perante ou junto com o juiz, tá? Mas é o juiz que decide, ok? Nos casos de descumprimento justificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Então, o conselho, ele vai também encaminhar os casos, ele não vai decidir, ele vai encaminhar
para o juiz, encaminhar para o Ministério Público alguma coisa. Um detalhe muito importante aí que é pegadinha de concurso. A escola, a função do estabelecimento de ensino é comunicar ao conselho, não é a escola que vai comunicar Ministério Público, juiz, não é a escola, tá, gente? A escola encaminha para o conselho tutelar e é o conselho que passa, né, os casos para o Ministério Público ou para o juiz, enfim, tudo bem? Encaminha, né? 4. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Então, o conselho precisa ter uma posição do juiz para passar o caso, ok? Então, o juiz determinou vamos supor, um aluno cometeu um ato infracional, a gente fala assim, né? Um ato infracional. Então, o conselho vai encaminhar o caso para o juiz e o juiz vai decidir se aquela criança adolescente, dependendo do ato infracional, se vai responder sendo apreendido na Fundação Casa, ou dependendo do caso, não foi uma coisa tão grave, vai prestar serviços à comunidade junto com os pais. Então, assim, tudo vai depender do caso, tá bom? 4 não. 7. Expedir notificações. Qualquer tipo de notificação que ajude a criança e adolescente. 8. Requisitar. Essa 8 caiu num concurso passado e muita gente errou na prova. Então, atente-se. Requisitar não é executar. Vejam que não tem nem esse verbo. Atender, promover, encaminhar, providenciar, expedir. Requisitar, gente. Caiu na prova, uma das últimas provas do concurso VUNESP, caiu assim, ó. Que era uma das funções do conselho tutelar. Executar certidão de nascimento e de óbito. Não. Quem faz uma certidão é cartório. Cartório que faz a certidão, executa a certidão. O conselho, ele requisita. Então, vamos supor, deixa eu colocar uma situação aqui que já aconteceu muito. A mãe foi até a escola e queria matricular o filho, certo? Só que a mãe vai do Nordeste, em outro lugar longe, e perdeu a certidão de nascimento do filho e foi na escola fazer a matrícula. A escola é proibida de fazer a matrícula se não tiver documento, né? Então, não é que não tenha vaga, né? Não é que a escola descumpriu a lei. A escola vai falar assim, ó, compareça no conselho tutelar e eles vão encaminhar, vão requisitar para a senhora. Então, o conselho, ele vai encaminhar, vai fazer um requerimento para o cartório providenciar a certidão de nascimento. A mãe vai voltar lá e fazer a matrícula, certo? Aí tem todo um... Gente, só um minutinho. É o professor aí, só um minutinho. Oi, pro. Oi? Caiu aqui? Nossa, peraí, deixa eu ver. Meu Deus, peraí.
Oi, turminha. Ao vivo acontece de tudo aí, né? Tá, pior que ela falou, não, eu tô explicando aqui a matéria. Eu falei, não, já faz uns 10 minutos que você caiu. Ai, meu Deus do céu. Então, peraí. Deixa eu ver aonde parou aqui, peraí. Ao vivo é só por Deus, meu Deus. Ao vivo é complicado por conta disso. Peraí, então... Você estava começando o artigo 136. Ah, então tá. Eu vou voltar aqui, peraí. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa só o professor me responder se agora tá ok vocês aí. Ó, ao vivo acontece de tudo, né, gente? Caiu e como eu não sei que caiu, por quê? Porque eu não vejo vocês. Eu só vejo a minha tela, né? Deixa o professor Diogo confirmar se já tá tudo ok aí. Ok, Fê, só fazer a projeção. Tá joia, obrigada, Pro. Vamos lá então, gente, no capítulo 2 das atribuições do Conselho. Vamos lá. São atribuições do Conselho Tutelar. 1. Atender as crianças e adolescentes. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis. 3. Promover a execução das suas decisões. Requisitar serviços públicos. Então, assim, o Conselho ajuda as famílias, né? Então, por exemplo, a família está precisando, está passando uma dificuldade, está precisando de uma cesta básica, por exemplo. Então, o Conselho Tutelar tem essa autonomia de requerer, de fazer uma requisição pedindo, encaminhando a família para o serviço social e assim por diante, tá? Tanto saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, tá? É uma das... Acho que ela caiu de novo, gente. Meu Deus. Espera ela voltar aí, calma aí. Caiu de novo. O que está acontecendo? Caiu. O que está acontecendo aqui? Peraí. Fê, voltou. Voltou? Vê se a porta do seu escritório está aberta para melhorar o sinal da internet. Tá, deixa eu ver aqui. Peraí. Caindo toda hora, vamos ver se voltou. Aqui voltou. Meu Deus, hoje tá difícil, hein? Vamos lá. Foi? Ok. Continuando aí, pessoal. O Fê, você já está apresentando a tela? Já, não tá saindo aí? Peraí. Meu Deus, o que tá acontecendo hoje? Eu vou sair e entrar de novo. Peraí. Não está aparecendo só a tela da professora. A tela da normal, a tela da professora. Gente, se aparece a imagem da pessoa, vocês clicam de novo na imagem da Pro. Aí, se não estiver aparecendo compartilhado, vocês cliquem no sininho que está na tela da Pro, que vai aparecer o compartilhado do PowerPoint e o rosto da professora ao lado. Isso mesmo. Certinho. Agora tá ok, Pro? Ok, tá ok. Tá.
Desculpa, gente. Nossa, ao vivo é um transtorno, né? Bom, vamos lá. Por isso que eu prefiro presencial, gente. Nada como uma aula presencial. Vamos lá. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Então, assim, gente, se atentem ao seguinte. Lá fala que uma das obrigações da escola, né, do estabelecimento de ensino, é encaminhar o caso ao conselho tutelar, tá? Mas é o conselho que vai encaminhar ao juiz, ao Ministério Público, não é a escola. A escola só encaminha para o conselho, tá? Mas na lei é uma ordem, né? Então, encaminha ao conselho, vírgula, né? Juiz e Ministério Público, enfim, tá? 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos da sua competência. Então, o conselho tem a obrigação de encaminhar os casos tanto ao juiz quanto ao Ministério Público, tá? Providenciar a medida estabelecida pelo juiz. Então, por exemplo, porque tudo, gente, é o juiz que decide, tá? O conselho não tem essa autonomia de decidir nada, de julgar, decidir nada. Então, vamos supor, um ato infracional que a criança ou o adolescente tenha cometido. É o juiz que vai determinar o que vai acontecer com essa criança ou com o adolescente. Se vai ser encaminhado, apreendido pela Fundação Casa, se esse ato infracional não foi tão grave, vai prestar serviços comunitários, enfim. É tudo o juiz que vai decidir, né? O conselho só encaminha. 7, expedir notificações. 8, essa 8 que é importante, tá? Caiu no concurso passado da VUNESP, essa 8. Muita gente errou, porque a VUNESP trocou o verbo na 8. Ao invés de sair como requisitar, saiu como executar. Executar significa fazer, tá? Diferente de requisitar. Então, o conselho, ele vai requisitar uma certidão de nascimento. Ou seja, ele vai pedir para quem? Para o cartório, é ele que faz. Então, o cartório executa a certidão de nascimento. Não é o conselho que tem essa autonomia. O conselho vai requisitar, vai pedir para o cartório fazer, ok? Precisa prestar bem atenção. Requisitar é uma coisa, executar é outra, ok? 8. Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento das crianças e do adolescente. Ou seja, o conselho tutelar presta contas para quem? Para a prefeitura, porque o conselho é um órgão municipal, né? Então ele vai prestar contas à prefeitura, assim como é a prefeitura que vai pagar o salário, vai comprar os materiais, tudo que cada conselho precisa, ok? Continuando, na 10, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos. Então, outra coisa, o conselho, ele vai representar não só a criança e adolescente, mas a família que precisa ser representada, tá? Um detalhe, vamos supor que a criança foi pega, o adolescente foi pego na rua, fora do horário, fora não sei o que, alguma coisa assim, tá? E daí foi encaminhada vamos supor, aconteceu algum acidente, e tá no hospital. Se não conseguem entrar em contato com a família daquela criança, daquele adolescente, eles chamam o conselho tutelar. Então, o conselho vai representar, na ausência da família, representa a criança, tá? Então, ele vai fazer papel de família naquele momento, por exemplo, até a família chegar, né? 11. Tomar os de numerais romanos, hein? 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança junto à família natural. Gente, na lei, tudo vai de encontro para que não saia, a criança não saia, o adolescente não saia do seio familiar. Em último caso, né,
normalmente, em último caso, com o Ministério Público, o juiz tira a guarda da criança de uma mãe, de um pai. Em último caso. Sempre eles vão tentar remediar a situação para que a família não perca o direito da guarda dessa criança ou do adolescente, tá? Mas em último caso, o juiz pode determinar a saída dessa criança nesse seio familiar, ok? 12. Promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Então, uma outra função do conselho é fazer uma capacitação, uma formação, né, nas escolas, com os pais, mostrando para eles que é proibido o caso de maus tratos crianças e adolescentes, né? Assim, maus tratos não é um tapinha, uma chinelada, não é isso, é casos de agressão física, agressão moral, que deixar a criança machucada, o adolescente, né, marcado, enfim. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e a promoção social da família. O que acontece aí, explicando esse parágrafo único para vocês entenderem melhor. Vamos supor que uma situação, um final de semana, o Conselho Tutelar recebeu uma chamada, uma denúncia, dizendo que a criança foi espancada. E isso aconteceu num sábado, num domingo, em que o conselho estava fechado, tal. Tá fechado, mas o pessoal fica em escala, em plantão no celular. Tem que ser atendido se é escala, se é plantão da pessoa, certo? Então, só que daí o conselho ele tem autonomia de ir lá, tirar essa criança da família, para que não continue apanhando. Não que o conselho vai decidir o que vai ser feito, mas naquele momento foi a melhor decisão a ser tomada. Tirou a criança, né, da família e leva para o abrigo. Automaticamente, chegando no abrigo, vai ser feita uma cartinha, né, um comunicado lá para o juiz, informando que por conta disso que aconteceu, a criança foi espancada, não poderia ficar com a família naquele momento. Então, provisoriamente, a criança foi tirada porque foi espancada, tá? Aí, o que acontece? O conselho tem essa autonomia em casos urgentes. Tira, mas não é que ele resolve. Ele resolveu a situação temporariamente naquele momento, tá? Mas daí é o juiz que vai determinar para onde essa criança vai. Vai continuar no abrigo? Vai voltar para a família? O que vai ser feito? O juiz vai determinar, ok? E no artigo 137, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, assim, é o que eu acabei de falar. O conselho fez o que achou que devia fazer naquele momento, mas quem vai verificar a decisão se o conselheiro foi certo ou errado é o juiz. Só o juiz, tá bom? Ok, então vamos olhar aqui tudo de novo, sobre o ECA, então, para vocês, que é a Lei 8.069 de 1990, nós vimos o artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 53, 54, 55 até o 59, 60 até o 66, 67 ao 69, aqui é a parte do conselho, né? 131 até o 137. São esses artigos que caem no concurso público de vocês, ok? Agora, gente, eu vou abrir, a gente vai parar uns 10 minutinhos antes, porque eu vou precisar falar com o professor também, mas assim, agora a gente vai dar uma treinada
só em questões do ECA, tá? Dá tempo de fazer tudo? Não. Mas eu vou escolhendo algumas questões, igual eu fiz a semana passada, escolhendo algumas questões da LDB. Hoje eu vou escolher algumas questões do ECA, do que nós vimos hoje na aula, para vocês responderem. Não dando tempo, mesmo esquema da semana passada. Eu vou mandar por e-mail todas as questões separadas do gabarito para vocês treinarem, tudo bem? Eu vou mudar de tela agora. Vamos lá. Vou ter que confirmar se foi, né? Eu vou parar, vamos ver se esse daqui vai entrar automático. Vamos ver. Deixa eu ver se entrou aí para vocês automático. Vou sair e vou confirmar, tá? Se entrou ou não para vocês. Entrou a outra tela para vocês? Sim, entrava e saiu, Fê. Ah, tá. Ó, Pro, vê se entrou, por favor. Ok, agora tá certo. Ah, tá bom. Obrigada, Pro. Vamos lá, gente. Algumas questões aí. Algumas questões do simulado, tá? Não dá tempo de fazer todas, mas eu vou vendo algumas que nós vimos hoje, ok? Então, essa questão foi questão, só sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, questões VUNESP, tá? VUNESP, vamos lá. De acordo com o ECA, considera-se criança, então, eles estão perguntando a idade de criança e a idade de adolescente. Vamos supor que essa tá fácil, mas vamos supor que desse um branco em vocês, não precisa ler tudo, vocês só leem a parte da criança, tá? Primeiro. Então, vamos supor, ó, criança, pessoa até 10 anos, B, criança até 12, criança, C, criança até 13, D, criança até 14, E, criança até 14. Então, nem precisaria terminar de ler, porque se a primeira parte estiver errada, tudo vai estar errado, certo? Então, elimino a A até 10, elimino a C até 13, elimino a D até 14, elimino a E até 14, vai sobrar a B de bola. Pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, pessoa de 12 a 18 anos aí, no caso, né? Até completar. É a letra B de bola, tudo bem? É a idade de criança e adolescente. Vamos lá. 2. O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, não é juiz, encarregado pela sociedade de. Então, qual é a função do Conselho Tutelar? A. Primeiro, uma dica importante nessa daí, gente. Olhem os verbos primeiro. Lembra que tem um monte de função, conselho? Primeiro eu vou olhar os verbos, ó. Promover, julgar, zelar, decidir e dar prioridade. Então, vocês vão já eliminar verbo que não tem nada a ver com as atribuições do conselho. Promover, pode ser. Julgar. Quem julga, gente? Juiz. Então, a letra B já está fora. Em nenhum momento lá na lei está falando que o Conselho Tutelar julga. Não, quem julga é juiz. Depois, a D também cancela, né? Também elimina. Cancela não, elimina. Decidir. Decidir o quê? Sobre guarda e adoção de crianças. Não é conselho que tem essa autonomia de decidir. Quem decide é juiz. Então, letra B, julgar, e letra D, decidir, que é coisas de juiz, estão eliminadas, porque aí está perguntando sobre o conselho, funções do conselho. Aí ficaria A, promover, C, zelar e E, dar prioridade. Eu sei que vocês sabem qual é a resposta certa, com certeza. Porém, eu estou fazendo de uma forma para que vocês treinem, tá bom? As questões. Então, ficaria a C e a E. Não tem esse verbo dar prioridade na lei. Dar. Não tem. Já estaria. E ainda mais se eu terminar de ler a questão, dar prioridade de atendimento às crianças de 0 a 6 anos? Não. Porque lá está falando de 0 a 18 anos. Essa lei é para 0 até 18 anos. E não 0 a 6. Ok? Então, vamos lá. A.
promover o desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente. Qual é a função? Ou C, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É claro, né, gente, que a letra C, a função do conselho é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, 2C. 3. Essa é legal. Muita gente não gosta de fazer, mas a gente vai fazer passo a passo, vocês vão ver como vai ficar fácil no dia. Ó, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Lembra que eu falei para vocês que eles copiam e colam o enunciado da lei? Está igualzinho aí o enunciado da lei, tá? Ponto. Em relação ao direito assegurado, conforme o artigo 53 do ECA, para colocar verdadeiro ou falso. Vamos, gente, aqui é uma coisa, lá no dia eu preciso treinar vocês como se vocês fossem prestar já a prova, tá? Então, como que é? Não pode perder tempo em cada questão. Então, vocês vão fazendo, vão eliminando embaixo, fazendo, eliminando embaixo, certo? Vamos lá. Primeiro, verdadeiro ou falso? Ser respeitado por seus educadores. Isso está na lei do ECA? Verdadeiro. Então, o que eu faço para ir passo a passo para não errar? Eu vou olhar nas alternativas. Tudo que tiver na primeira como verdadeiro, fica. O que tiver falso, sai. Ok? Então, A, falso, a primeira. Sai, está eliminada. B, verdadeiro, continua. C, falso, sai. D, continua. E E, continua. Já eliminamos duas. A A e a C não pode ser. Certo? Aí eu vou de novo agora para o segundo, passo a passo. 2. Vocês podem fazer direto também. Eu estou explicando um jeito, mas vocês podem fazer direto. Quem não gosta de fazer assim, vai fazer direto. Então, vamos lá. Ser respeitado por seus educadores? Verdadeiro. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores? Verdadeiro. Nós vimos hoje, verdadeiro. Organizar e participar de entidades estudantis, são os grêmios que eu tinha dado exemplo? Verdadeiro. Participar da definição e elaboração da proposta curricular do município? Falso, né? Criança e adolescente não participa da definição, da elaboração da proposta de um município todo. Não. Falso. E a última. Ter acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Porém, hoje, se a prova fosse hoje, teria um complemento também dessa questão, né? Próxima da sua residência, aquela questão que fala se os irmãos, né, forem da mesma etapa da educação para estudar na mesma escola, tá? Então, aí, a única que é falsa é 1, 2, 3, 4, tá? Aí, a gente olha aqui, ó. Tinha sobrado a B, a D e a E, ok? A B tá todas verdadeiras, já tá eliminada. Não, a B tá todas verdadeiras. A última falsa, não é, tá? A alternativa correta aí é a letra D de dado. Vejam, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. É a letra D, só tem uma falsa, tá? Então é assim que vocês têm que fazer, ou de um jeito ou de outro. O que vocês acharem melhor. Desde que vocês não percam tempo com responder a questão. Okay? 4. Vamos ver o 4. Segundo os artigos. Por isso que eu falo para vocês, não precisa se preocupar com o número de artigo, porque já vem no enunciado. Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, conforme previsto na Constituição e nas leis em geral. Entende-se como direito à liberdade, que eu tinha falado para vocês. Liberdade, que vai envolver direito à liberdade. 1. Ter direito de opinar e de se expressar? Certo, eles têm direito. 2. Eles têm direito de brincar, de praticar esportes e divertir-se? Sim, é o direito à liberdade deles. 3.
Eles têm direito de participar da vida política na forma da lei? Sim. Muita gente errou em concurso passado porque colocou não, achando que vida política seria voto. Não é, tá? É de uma forma geral. 4. Eles têm direito de buscar refúgio, auxílio e orientação? Sim. Então, todas estão corretas. A única alternativa em que todas estão é a letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. É a 4, a alternativa correta é a letra E. Tá bom? Não se preocupe que esse simulado vai para vocês. Depois, junto com o gabarito, mas separados, né? Arquivos separados. Vamos ver essa? Se vai demorar muito? Não. Vamos lá. O ECA dispõe sobre a política de proteção integral à criança e adolescente. A saber, 1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É verdade? Sim, verdade. Tá? Então, 1, ok. 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade geral, do poder público, de todos, né? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, que a gente lembra do aprendiz, né? Cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. É dever de todos, né? Zelar por tudo isso? Sim, a 2 também está certo. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Correto. Todos têm os mesmos direitos como pessoa humana. Não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto. Tá certo? 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento após os 21 anos. Aí é uma pegadinha, né, gente? Até quem não lê o resto cai e erra. Então, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Aí colocaram após os 21 anos? Claro que não. Eu estou falando de criança e adolescente, né? Então, a 4 está incorreta. Aí, então, o correto aí é só a 1, a 2 e a 3. E a alternativa que tem só 1, 2 e 3 é a letra D de dado. 1, 2 e 3 é a correta. Certo? Vamos lá. A essa mamão com açúcar, hein? Quem errar... Quem errar essa, eu vou puxar o pé depois do concurso. Vamos lá. De acordo com o artigo 13 do ECA, ao identificar marcas de agressão e suspeitas de maus tratos em um aluno da escola, o inspetor deve fazer o quê, gente? Encaminhar o aluno para atendimento médico e terapêutico? B. Proporcionar condições de atendimento aos pais e alunos na escola? C. Informar seu superior que encaminhará o caso ao conselho tutelar? D. Garantir proteção policial ao aluno, punindo, olha que palavra totalmente negativa para o concurso, punindo os responsáveis pela violência e impedir o aluno de assistir às aulas até que o problema seja resolvido. Jamais, viu, gente? O aluno pode ficar sem assistir a aula por qualquer motivo. Falta de material, falta de uniforme, não pode. Enfim, a teoria é uma coisa, a prática é outra, ok? Então, a alternativa correta é a letra C. O inspetor vai informar o seu superior que o aluno está com caso de maus tratos, está com marcas de agressão, e o seu superior, no caso o diretor, vai encaminhar o caso ao conselho tutelar. Tudo bem? Vamos lá. 7. Segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado à criança e adolescente. 1. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Certo. Direito de organização e participação em entidades estudantis? Certo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Certo. Ter educador com excesso de faltas injustificadas? Errado. Né? Imagina, nem na lei coloca nada sobre, né?
ter um educador com excesso de faltas é complicado, né? Não. Alternativa correta, 1, 2 e 3 é a letra E. Somente 1, 2 e 3 está correta, é a letra E. Ok? Próximo, vamos lá. Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola apresentam dificuldades de organização. Alguns comem várias vezes, outros não se alimentam. Quando decidem comer, já terminou o tempo do intervalo. Isso daí é bem comum nas escolas, né? Mas tem que organizar. Considerando-se essa situação do artigo 3º do ECA, a intervenção do inspetor de aluno deverá ser A. O que o inspetor vai fazer? A. Solicitar junto ao diretor da escola um período maior de intervalo, já que o atual não atende às necessidades dos alunos? Não. Já foi feito um cronograma para que todos possam comer no horário certo, né, gente? São várias salas de aula, tal. A. Descartou. B. Convocar os pais dos alunos e tentar resolver com eles o problema? Não, o problema está na escola, tá na hora do intervalo, também não. C. Organizar uma fila, garantindo assim condições para os que desejam se alimentar no tempo certo? Essa é a correta, gente. Porque a função do inspetor é organizar a fila, não é colocar comida, né? É organizar a fila. Ele é o responsável pelo intervalo das crianças, ok? D. Ignorar o problema, já está descartado. E retirar da escola também está descartado. Então, a alternativa correta é a C, ok? C. 9. Ah, essa eu gosto dessa, ó. Neste ano, que ano? 2020? Não. Essa questão foi de 2012, então no ano de 2012 que eu tenho que pensar, não agora, em 2020. 2012, quando foi elaborada essa questão da prova. Neste ano de 2012, uma candidata a membro do Conselho Tutelar de determinado município apresentou em seu currículo os comprovantes dos seguintes dados. Ou seja, ela é uma candidata que assumiu o cargo de conselheira tutelar, ok? Vamos ver se ela pode. Por que ela pode e por que ela não pode, ok? 1. Nascida no ano de 1992. E foi feita essa questão em 2012. Isso significa que ela tem 20 anos. Ela pode ser conselheira com 20 anos? Negativo, não pode. Por quê? Conselheiro não é com 18, é só com 21. Se ela tem 20, não pode assumir pelo número 1, tá? 2. Ela é formada em pedagogia. Pode? Pode, tranquilamente. Ela pode ser formada no que ela quiser. Tanto é que conselheiro não pede ensino superior, pede o ensino médio. Então, independente dela ter pedagogia ou não, ela pode assumir, tá? 3. Residente no município vizinho a apenas 15 km de distância. Também não. Por quê? Para ser conselheira tem que ser no mesmo município, ok? E 4. Comprovada idoneidade moral. Sim, testado de antecedente, essas coisas. Então, assim, ela não pode pelo 1 e pelo 3. Ela poderia pelo 2 e pelo 4, ok? Então, de acordo com a ECA, essa candidatura não, a pergunta é, não pode ser formalizada e não ao contrário. Se tivesse tirado esse não, seria o 2 e o 4. Como tem o não pode ser formalizada, é o 1 e o 3. A alternativa correta é a letra B de bola. Não pode devido ao 1 e ao 3, ok? Vamos lá. Eu vou pulando alguns, tá, gente? Pra gente ver coisas diferentes. Espera aí. Tá muito de inspetor. Aqui. Essa daqui. Não se preocupe que eu mando tudo. Ao organizar a apresentação de final de ano da escola, alguns professores solicitaram a ajuda do inspetor durante as aulas livres para os ensaios. Uma das alunas não participava de nenhum ensaio, pois, segundo ela, sua religião não permitia dançar. Essa aluna tem seu direito resguardado de acordo com o artigo 16 do ECA. Então, a pergunta é sobre a aluna dançar. Dançar.
Só que devido à sua religião, ela não pode dançar, certo? Ela tem esse direito resguardado, não tem? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Diz respeito a quê? Liberdade à crença e ao culto religioso. Então, toda vez que tiver uma pergunta referente à religião, a resposta é liberdade à crença e ao culto religioso. Porque tem outras alternativas corretas, mas não que diz respeito à questão de religião, é a B, ok? Demora essa, deixa eu ver aqui. Alguma que não foi, para dar tempo de fazer mais no tempo da aula. Vamos lá. Ao tomar conhecimento... Ah, já foi. Vou pular essa, porque já foi caso de maus tratos. Quero uma diferente. Peraí. Aqui de idade já foi. Idade de novo. Ah, vamos essa, ó. A professora de educação infantil da escola pública colocou uma criança de 4 anos de castigo. Jesus amado, né, gente? Ainda mais uma criança de 4 anos. Não existe castigo, né? A gente sabe disso. Com os braços abertos na frente da classe. Logo de cara, já fez a criança passar por constrangimento, vexame, né? O pai fez um boletim de ocorrência e denunciou ao Ministério Público. Nos termos do ECA, a atitude da professora pode ser enquadrada como? Então, uma atitude grave dessa da professora é a letra D, infringência à lei. Tá? Infringência à lei. Essa professora infringiu a lei. Porque a lei prega o dever de todos velarem pela dignidade da criança, pondo a salvo de qualquer tratamento vexatório. E a professora fez ao contrário, né? Então, letra A tá compatível, tá fora. Letra E compatível, fora. Medida punitiva, medida educativa. Então, isso que a professora usou foi uma medida punitiva ou educativa? Nenhum dos dois, porque não pode ter esse tipo de punição, não pode ter nada de castigo, né? Então, a letra D de dado é a resposta correta. Foi anulada essa 22. 24. Opa, 25. Vamos fazer a 24 e 25 para finalizar. Não, deixa eu ver. Já tem. O artigo 53 do ECA, ao destacar o direito de ser respeitado por seus educadores. Então, quando no artigo fala esse direito de ser respeitado pelos educadores, está se referindo a quê? A dever do aluno em respeitar o educador. Deveria, né? Direito do aluno à qualidade da escola. Direito do aluno à educação. Dever do aluno em aprender a respeitar. É o direito do professor em ser respeitado. Conforme o artigo 53 do ECA, tudo que se refere a essa questão é um direito do aluno à educação. Ele vai para a escola para aprender, para ser respeitado também. Ok? Letra C. Estou terminando. 25. Conforme o artigo 56, essa é legal. Cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao conselho um dos seguintes casos apresentados a seguir. Lembra lá dos 3 itens? A escola comunica o conselho. 1. Caso de maus tratos envolvendo alunos. 2. Faltas injustificadas ou evasão escolar. 3. Elevados níveis de repetência. Então, vamos achar onde tem essas questões, essas alternativas. A. Maus tratos causados pelos alunos aos professores. Essa seria boa para nós, hein? Mas não existe no ECA. B. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Então, a resposta correta é a B de bola, tá? Porque está falando um dos casos. São 3 casos. A letra B de bola é o segundo item que tem que ser comunicado ao conselho tutelar pela escola. Ok? Nem vou terminar de ler o resto, porque é
Os outros é só para confundir a cabeça de vocês. 26, vamos terminar nessa. E eu mando o gabarito para vocês e as questões do jeitinho que tá aí. Ao tratar do direito à convivência familiar e comunitária, o ECA dispõe que o poder da família será exercido preferencialmente pela mãe, podendo ser compartilhado com o pai na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer um deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Vamos ler todas, tá? B. Aos pais ou ascendentes diretos, avós, tios, incumbe o dever de sustento. Nossa, até dos avós e tios, incumbe o dever de sustento, de guarda e educação dos filhos menores. Nem vou terminar de ler. C. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. A alternativa correta é a letra C, tá? E caiu no concurso passado. Essa questão é de 2013, mas caiu no concurso passado recente, tá? Em nenhum momento a família perde a guarda de um filho por falta ou carência de recursos materiais. Tá passando dificuldade, vai perder o filho por causa